Olá, eu sou Sâmia Saad Galotti Bonavides, sou do Ministério Público do Estado do Paraná e vou aqui tentar ajudá-la a compreender um pouquinho mais o que é a democracia. Porque o Ministério Público, a ele incumbe, inclusive como missão constitucional, a defesa do regime democrático. O Ministério Público é formado por promotores de justiça, promotoras de justiça, procuradores de justiça e procuradoras de justiça. Eu sou uma procuradora de justiça, que hoje vai atuar como uma professora, né, tentando ajudá-lo a compreender no que consiste, afinal, este regime de governo que é a democracia. A democracia é muito importante para todos nós, porque é o regime de governo escolhido em nossa Constituição. Nós vivemos num país de sistema republicano, com uma forma de Estado que é federativa e o regime de governo que é a democracia. Na democracia, todos os cidadãos podem ser eleitos, participam do governo igualmente, diretamente ou por seus representantes. Quem são os representantes do cidadão? No poder executivo são, por exemplo, prefeitos, governadores, presidente da República. No poder legislativo, vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores a nível de Brasil, a nível federal, lá no Congresso Nacional. Então, nós participamos, não diretamente, nós participamos por meio dos nossos representantes. E os nossos representantes, para fazer valer o regime democrático, ficam então com um compromisso de fazer valer os direitos que cada um de nós temos, que estão previstos na Constituição Federal e nas demais leis. As leis, inclusive, elas são feitas por nossos representantes. Quer quando a lei é municipal, quer quando ela é estadual, quer quando ela é federal. As leis, elas são disposições que são feitas para serem cumpridas por todos, pela população, pelo próprio governo, né? Pelas empresas, por todos, para o bom desempenho da nossa vida social. Porque para tudo funcionar bem numa sociedade, tem que ter pessoas administrando bons textos legais para serem cumpridos por todos, né? E assim, aquela nossa Carta de Direitos, que é a Constituição Federal, ela vai sendo aplicada no nosso dia a dia para todas as questões que são importantes para a vida em sociedade, que digam respeito à saúde, à habitação, ao trabalho de cada um, o direito à educação, né? O direito à proteção dos nossos bens, proteção do patrimônio público. Então, tudo isso é o corpo legislativo que regula. Nós cumprimos as leis, os governantes também devem cumprir as leis, e quem fiscaliza o cumprimento dessas leis é o Ministério Público, naquelas situações em que ele possui legitimidade, e ele, ao lado do Poder Judiciário, né? Porque quando as coisas não andam bem, quando a lei não está sendo cumprida, quando as pessoas não se entendem no meio social, levam então essas questões para serem resolvidas por quem? Pelo Poder Judiciário.
Então aqui eu integro, né, ao colocar o Poder Judiciário, porque eu já tinha falado do Poder Executivo, do Poder Legislativo e agora o Poder Judiciário, que tem essa incumbência de, ao ser procurado, né, dizer qual é a lei que se aplica. É o judiciário, no final, que vai proclamar numa decisão jurisdicional se está sendo cumprida ou se não está sendo cumprida a ordem jurídica, né? Alguma legislação que regulou uma determinada situação. Portanto, eu diria, em linhas gerais, que viver num regime democrático ou viver num Estado democrático de direito nos dá muita segurança, né? A segurança de que nós não teremos a qualquer momento uma mudança na forma como a nossa vida é organizada. E eu diria basicamente que viver num sistema democrático é viver num sistema que respeita a legislação, em que existe o respeito à legislação. Porque sem o respeito à legalidade, aquilo que está previsto na legislação, nós não conseguiríamos viver num estado de normalidade democrática, né? Então, eu diria que nas democracias republicanas e presidencialistas, como é a nossa, todas as questões públicas e coletivas se resolvem pelo desempenho de funções estatais, como eu já deixei bem claro, né? Daqueles que detêm poder. E este poder que é exercido pelo Executivo, que é exercido pelo Legislativo, por meio de vereadores, deputados, senadores, esse poder, ele advém do quem? De quem? Ele advém do povo, né? Então, os nossos representantes usam esse poder estatal nas diferentes funções, inclusive na função jurisdicional. Os juízes também exercem parcela de poder do Estado, conferida sempre por quem? Por nós todos, o povo. Porque nós, então, entregamos para as autoridades constituídas o poder delas organizarem a sociedade, mas fazerem com base num corpo legislativo e que primeiro se destaca a Constituição Federal. Não é fazerem de uma forma ilimitada, não é fazerem sem um regramento, é fazerem de acordo com o regramento. E quem fiscaliza se isso está acontecendo é o Ministério Público, que leva as questões quando as coisas não andam bem, como todos podem levar, no limite da sua legitimidade, para o Poder Judiciário. Essa instituição pública, né, que é o Ministério Público, que tem uma grande importância para o Estado brasileiro, tem, dentre seus integrantes, defensores dos interesses da sociedade. Por isso é que o Ministério Público pode veicular, né, em nome da sociedade, em nome do povo, questões no sentido de corrigir o que anda mal na saúde pública, o que anda mal na educação, o que anda mal na segurança pública, o que anda mal no tratamento do patrimônio público, por exemplo. Eu espero que essas breves considerações tenham servido para auxiliá-lo a compreender mais o que é viver no regime democrático, o que é viver numa democracia, para fazer com que você valorize mais aquilo que é a escolha dos seus representantes, o seu voto. E para você conseguir escolher bem, votar bem, você tem que estar bem preparado. Portanto, estude muito, estude sempre, procure se informar
das coisas que acontecem no seu país. E assim, você também, além de se tornar um cidadão melhor, poderá transformar a sociedade para fazê-la melhor. Muito obrigada e até a próxima.